É importante também a gente explicar que é o fim da emergência em saúde pública e não o fim da pandemia. Deixe isso bem claro para o nosso telespectador. Arnes, por favor. É verdade, Márcia. O fim da emergência em saúde pública não significa o fim da pandemia e isso a OMS fez questão de deixar bastante claro hoje nessa declaração, né? Isso porque a Covid-19 continua contaminando muitas pessoas ao redor de todo o planeta pelos 5 continentes. Então, ela continua sendo uma doença pandêmica, mas o fim do decreto de emergência pela OMS significa que a gente já passou da fase mais crítica, mas ainda é preciso tomar cuidado, se cuidar, fazer a nossa parte com relação à imunização. Claro que sobre esse anúncio feito pela OMS, nós também fomos ouvir a medicina, a própria DIV, a Diretoria de Vigilância em Saúde aqui do Estado, e, é claro, a população que continua fazendo a sua parte e se imunizando. É o que a gente vai ver agora na reportagem. Emergência de saúde pública de importância internacional. O status é o mais alto grau de alerta da Organização Mundial da Saúde. Estava em vigor desde o dia 30 de janeiro de 2020, totalizando 1.221 dias, e chegou ao fim nesta sexta-feira, após anúncio do diretor-geral da OMS. It's therefore with great hope that I declare COVID-19 over as a global health emergency. E essa decisão ela foi tomada por um comitê a partir do entendimento de que houve uma redução importantíssima, tanto no número de mortes quanto no número de hospitalizações pela Covid-19 e porque a maior parte da população mundial está imunizada contra a doença. Lá no início havia pouco conhecimento sobre o que estava acontecendo. De uma hora para outra, o mundo se viu obrigado a parar e se proteger. A distância passou a ser o que havia de mais seguro até a chegada das vacinas. Os números assustaram e não pararam de subir. Em Santa Catarina, até agora, 22.778 pessoas morreram vítimas da Covid-19. O estado soma mais de 2 milhões de casos nos 295 municípios. Graças ao programa de vacinação, conseguimos frear o número de mortes e evitar os casos mais graves da doença. Mas enquanto a vacina cumpre o seu papel, ainda precisamos fazer a nossa parte. Isso porque o comunicado da OMS representa que passamos pela fase mais crítica, mas ainda não significa que a pandemia acabou. A Covid-19 vai continuar existindo em todo o planeta, os casos continuarão acontecendo, mas com gravidade menor e impactando absolutamente menos nos sistemas de saúde. A doença não deixou de ser pandêmica, ou seja, ela continua existindo em todo o planeta, em todos os continentes, de maneira sustentada. Novas variantes estão surgindo. A última, chamada de Arcturus, foi diagnosticada em São Paulo. Em Santa Catarina, o Laboratório Central de Saúde Pública é o responsável por fazer o sequenciamento genético de amostras de pacientes e descobrir se a variante já chegou por aqui. Desde o início da pandemia, já foram mais de 2 milhões de testes processados. O que nós estamos procurando fazer agora é captar amostras bem recentes, né? Estamos realizando nova rotina de sequenciamento para ver se encontramos essa nova variante. A Diretoria de Vigilância Epidemiológica do Estado também segue fazendo este acompanhamento e monitorando qualquer nova manifestação das variantes do coronavírus. Claro que essa variante Arcturus, que foi identificada em São Paulo, é uma linhagem da Omicron e traz essa preocupação, já que a gente pode ter novas variantes surgindo, mas lembrando que a melhora no cenário epidemiológico foi justamente por causa da vacinação, e as vacinas ajudam a proteger também contra essas novas variantes que estão surgindo, especialmente contra as formas graves, hospitalizações e óbitos. Mara contraiu a Covid-19 no ano passado. Por já estar imunizada, os sintomas foram leves. Hoje, faz questão de manter a caderneta sempre atualizada e dá o exemplo para a filha. Há uma prevenção, né, para que a gente possa sempre estar com a saúde em dia. Muito melhor uma vacina do que a doença em si.